Olá, nono ano, aqui é a professora Tayana, dando continuidade às nossas aulas aí de revisão do conteúdo do ano passado, do oitavo ano. A gente vai agora rever alguns assuntos importantes sobre a história do Brasil. Então, eu selecionei aí como as aulas de história do Brasil para a gente relembrar o primeiro reinado, o período regencial e o segundo reinado. Por que em específico esses períodos? Porque ao longo aí do nono ano nós iremos adentrar e estudar o período da República. Então é super importante vocês relembrarem o período anterior, que é a monarquia, o período da monarquia no Brasil. E aí nós vamos rever como foi esse desgaste do sistema monárquico que vai levar então à proclamação da República, né, ao golpe republicano. Então, hoje a gente vai relembrar as características principais do chamado Primeiro Reinado. O Primeiro Reinado foi iniciado, né, com a proclamação da nossa independência no 7 de setembro de 1822. Relembrar que esse processo de independência do Brasil, ele já tinha se iniciado anos antes, precisamente em 1808, com a vinda da família real portuguesa para o Brasil. No caso aí, o príncipe regente Dom João VI, pai de Dom Pedro, e ao chegar, ao desembarcar em Salvador, precisamente, ele teria assinado a abertura dos portos às nações amigas, dando ao Brasil certa independência econômica. Então, nós adquirimos a nossa independência econômica alguns anos antes da nossa independência política, que virá pelas mãos aí de Dom Pedro I. Ele rompe definitivamente com Portugal, se recusa a retornar para a Europa, para Lisboa. É ele que havia sido deixado no Brasil pelo seu pai como príncipe regente, como representante da coroa portuguesa aqui. Então ele rompe os laços com a sua pátria mãe e de príncipe regente ele passa a ser imperador, o primeiro imperador do Brasil, por isso passa a ostentar aí o título de Dom Pedro I. E o seu governo fica conhecido como Primeiro Reinado. Vai de 1822 a 1831. Se vocês observarem, vai ser um período curto, né? Quase aí 10 anos de governo de Dom Pedro. E aí a gente vai relembrar o que marca esse período relativamente bem curto da história do Brasil. O primeiro ponto que chama a atenção do governo de Dom Pedro era que o Brasil deixava de ser uma colônia, uma mera colônia portuguesa, né? Aliás, há algum tempo, e o Brasil agora era uma monarquia. Era preciso, então, estabelecer regras, leis próprias para o Brasil. É aí que Dom Pedro vai convocar uma Assembleia Constituinte. Uma Assembleia, uma reunião de pessoas. Constituinte, porque o objetivo dessa Assembleia, desse grupo que iria se reunir, era discutir e criar uma Constituição para o Brasil, uma Constituição para esse novo país, para essa nova monarquia. É aí que os representantes brasileiros, na verdade, né, os representantes da nossa elite econômica, grandes proprietários de terra, como também comerciantes portugueses, vão se reunir nessa assembleia e irão, aí depois de alguns meses de discussão, elaborar uma nova constituinte, né, uma constituição para o nosso país. Esses grandes proprietários de terra eram a grande maioria da Assembleia. Eles defendiam que o voto deveria ser censitário, ou seja, para ter direito a votar, a participar da política, você teria que provar ter uma renda mínima. Então, isso já excluía grande parte da população brasileira. E eles também defendiam que essa Constituição deveria limitar o poder do imperador, limitar os poderes de Dom Pedro I. Já dá para imaginar qual foi a reação dele, né? É claro que Dom Pedro não aceita essa constituinte, ele vai dissolver a Assembleia que havia sido formada. O que é dissolver é fechar, né? Fazer com que ela deixasse de existir.
E aí ele vai criar um conselho de Estado, vai escolher aí membros designados por ele, né, pessoas de sua confiança, para elaborar uma nova Constituição. E aí, em 1824, essa nova Constituição vai ser posta em prática no Brasil. Essa primeira Constituição, a gente costuma dizer que ela foi outorgada, ou seja, ela foi imposta. Isso já mostra o caráter autoritário que vai marcar o governo de Dom Pedro I. Então, ele impôs essa Constituição, ela vai ser outorgada, ela vai ser imposta, ela não foi discutida pelos representantes do país. E com relação a essa Constituição, a Constituição do Império, a Constituição de 1824, ela vai estabelecer que o Brasil era uma monarquia constitucional, uma monarquia porque nós tínhamos aí a figura do rei, do imperador, e eles seguiriam uma Constituição. Divisão dos poderes vai ser estabelecido nessa Constituição. Então, nós vamos ter a criação do poder executivo, legislativo, judiciário e um quarto poder, o poder moderador. Isso só vai existir na Constituição brasileira. Acabava que Dom Pedro I ele acumulava dois poderes, o executivo e o poder moderador. Com esse poder de moderar, ele poderia intervir nas decisões que eram tomadas pelos outros poderes, o legislativo e o judiciário. Então, Dom Pedro ele tinha um poder de anular uma lei criada pelo legislativo, ele tinha um poder de anular uma sentença determinada pelo judiciário. Então, essa Constituição dava amplos poderes a ele, né? A ele como imperador. Vai ser determinado o Rio de Janeiro como destaque aí como a capital administrativa do governo central. O voto vai se estabelecer que os brasileiros que tinham direito a votar eram homens maiores de 25 anos e que tivessem uma renda mínima de 100 mil réis, né? Isso era muito para a época. Então, como eu já tinha dito anteriormente, isso excluía grande parte da população que era analfabeta, formada por escravos, pessoas pobres, que não tinha nenhuma renda mensal, quem dirá uma renda mínima anual, tá? A escravidão continuava a existir, continuava sendo oficial, né, dentro aí do nosso país. E teoricamente o poder estava dividido, mas na prática, como eu já expliquei para vocês, Dom Pedro tinha o poder de interferir em todos os outros setores da sociedade. Então ele passava a ter amplos poderes. O governo de Dom Pedro vai acabar se envolvendo em alguns movimentos importantes e que irão, de certa maneira, repercutir de uma maneira bem negativa no seu governo. Um desses eventos é a Confederação do Equador. A sua principal causa foi resultado desse autoritarismo de Dom Pedro. A crise também que vai assolar o Nordeste devido às secas, o aumento de preço, a questão mesmo do desinteresse, do olhar do governo central sobre a região nordestina. E aí, no dia 2 de julho de 1824, os pernambucanos irão proclamar uma república na província de Pernambuco e vão receber o apoio aí de Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte e do nosso estado, do Ceará. E por isso que esse movimento vai ficar conhecido como a Confederação do Equador. Confederados, né? Um grande grupo de províncias e do Equador, porque o Nordeste brasileiro está muito próximo à linha do Equador. Então, essas províncias elas vão se unir na sua insatisfação com o governo de Dom Pedro, né, que não tinha um olhar para o Nordeste era esquecido. Então, os nordestinos eles começam a sofrer por conta cada vez mais da seca, do descaso, do aumento do preço dos produtos, do aumento dos impostos. Então, isso aí fez com que explodisse no Nordeste, sob a liderança de Pernambuco, a
famosa Confederação do Equador. Então, eles queriam se separar do restante do Brasil. É claro que o governo não irá permitir isso. Muitos populares foram mortos, né? Muitas daquelas pessoas que se envolveram na Confederação do Equador. Muitos líderes foram presos, foram fuzilados, foram condenados à morte para servir mesmo de exemplo. Então, as tropas do governo conseguiram aí sufocar esse movimento que fazia duras críticas à figura de Dom Pedro I e à sua forma autoritária de governar. Outro ponto que vai levar esse desgaste da imagem de Dom Pedro será a nossa crise econômica, a nossa dependência econômica. O Brasil vai contrair várias dívidas, principalmente com os bancos ingleses. Dom Pedro vai fazer muitos empréstimos, tanto para contratar tropas, enviar tropas para o Nordeste, para a Confederação do Equador, como vai se envolver numa disputa pela região da Cisplatina, que anteriormente havia sido anexada ao Brasil pelo seu pai. Os cisplatinos vão buscar a independência, né, se livrar do Brasil. Eles conseguem, então, se tornar livre. A Cisplatina vai se transformar no país que nós conhecemos hoje como Uruguai. E os cisplatinos, eles vão receber muito apoio da Argentina, né, que estava interessadíssimo no comércio ali da região. Então, o Dom Pedro acabou contraindo muitos empréstimos para tentar solucionar, para ter dinheiro para solucionar esses conflitos. E além disso, a imprensa brasileira começou realmente a tecer muitas críticas à maneira autoritária, à forma incompetente como Dom Pedro agia como um administrador, como um imperador. Então, ele não conseguia resolver nem os problemas políticos e nem os problemas econômicos do Brasil. Então, seu governo passa a ser alvo de duras críticas por grande parte dos brasileiros, que começavam a demonstrar a insatisfação diante do seu governo, tá? É aí que a gente já vai se aproximando para a crise imperial. Com a morte, né, de Dom João VI, Dom Pedro era o herdeiro natural ao trono em Lisboa, em Portugal. Porém, ele decide abdicar o trono de Portugal para a sua filha, Dona Maria da Glória, e ele decide permanecer no Brasil e enviar sua filha para Lisboa. Porém, o irmão de Dom Pedro acaba dando um golpe, tomando o trono da sobrinha. Isso vai abrir uma crise com relação ao trono português. Dom Pedro vai se organizar militarmente e ele acaba perdendo com isso, né, o apoio dos políticos brasileiros. Ele decide retornar para Portugal, numa tentativa de derrotar o seu irmão e recobrar o trono para a sua filha. A sua imagem perante os brasileiros já estava muito desgastada. Muitos políticos brasileiros que o apoiavam se afastam de Dom Pedro devido a essa sua decisão de retornar para Portugal. Como eu já tinha falado anteriormente, né, a imagem de Dom Pedro já não vinha tão bem entre os brasileiros. Um dos maiores episódios, né, que marcam esse desgaste da imagem dele perante os brasileiros foi a chamada Noite das Garrafadas, quando ele, retornando de uma viagem oficial a Minas Gerais, no Rio de Janeiro, os portugueses comerciantes haviam preparado, né, uma recepção a ele, porém, grupos de brasileiros passaram a atacar, a jogar garrafas contra os portugueses, né, a realmente protestarem contra a maneira que Dom Pedro vinha conduzindo o país. Então, a Noite das Garrafadas vai ser ali um conflito entre brasileiros e portugueses ao recepcionar Dom Pedro de uma viagem na qual ele estava retornando. É aí que, diante de todas essas críticas, diante da crise do trono português, diante
da constante perda de base política, de apoio político no nosso país, ele decide, no dia 7 de abril de 1831, abdicar o trono brasileiro e retornar para Portugal, numa tentativa de recuperar o trono de Portugal para sua filha. Em seu lugar, ele deixa que o seu filho, Pedro de Alcântara, que tinha somente 5 anos, para governar o país. Então, ele abdica o trono para o seu filho. De acordo com a Constituição, caso o herdeiro ao trono não tivesse ainda maioridade, o Brasil deveria, né, o país deveria ser governado por regentes. Esses regentes seriam escolhidos entre os deputados da Assembleia Constituinte. E após essa abdicação, Dom Pedro retorna para Portugal para reconquistar o trono português para sua filha. Ele não retorna mais para o Brasil, consegue recuperar o trono e acaba vindo a falecer em Lisboa, tá? Ele não retorna para o país. Nesse período, o Brasil vai ficar sendo governado por uma regência, que vai ser aí o tema da nossa próxima aula, né? O chamado período regencial. Vai ser um período aí entre o primeiro e o segundo reinado, um período muito conturbado da história do Brasil, que vai forçar os deputados brasileiros a apressarem, a anteciparem a maioridade de Dom Pedro II. Então, vou encerrando por aqui a nossa aula de hoje. Bons estudos para vocês e até o nosso próximo encontro.